Mackenzie Dern e Virna Jandiroba se enfrentaram no UFC 321 valendo o cinturão da categoria peso palha e quem venceu foi a favorita Mackenzie Dern, que era o meu palpite. E na live durante o card que a gente fez aqui, eu era o único, né, que tava indo de Mackenzie. Todo o resto do pessoal que tava participando comigo foi de Virna, mas dessa vez a gente acertou. A Mackenzie realmente acabou vencendo. Luta talvez um pouco polêmica e a gente vai falar dela mais no detalhe agora. Mas antes de começar, só deixa o seu like aqui embaixo e confere se você tá inscrito aí no canal. Então vamos lá falar dessa luta, né? O que aconteceu? Aconteceu, quem viu a live de pré-evento, que eu fiz uma live de pré-evento, a gente falando que uma das apostas que era assim, ó, barbada, tá? Não tem garantia de nada, mas que era bem fácil de fazer, era lá na própria stake, onde dizia, tá, a cotação, acho que 1,60, alguma coisa assim, de que a Virna derrubaria mais de 2 vezes. Gente, eu falei, a defesa de quedas da Mackenzie era 20%, tá? E a efetividade da Virna derrubando era muito alta, então era bem óbvio, tá, que a Virna derrubaria mais de 2 vezes. Ela derrubou mais de 8, na verdade, ela derrubou 9 vezes de 17 que ela tentou. A Mackenzie conseguiu derrubar, isso chamou até a atenção, porque a Virna defende bem, e a Mackenzie nem derruba tão bem, mas a Mackenzie conseguiu derrubar. Mas o que acabou realmente fazendo diferença para decidir quem venceu, já que foi para decisão? Foram a quantidade de quedas? Não. Por quê? Porque a Virna derrubou realmente muito mais, porém ela não venceu a luta. E o que aconteceu? Foi até o que a própria Mackenzie falou na entrevista depois da luta. Ela viu ali, né, como desenrolou a luta do Malhadinho, e ela pensou a mesma coisa. Por quê? Vamos lá, se a gente olha as estatísticas, foi o que eu acabei de falar, a Mackenzie ia tomar queda, era inevitável. Então ela podia tentar fazer um scramble, se embolar no chão e buscar uma finalização, ou ela teria uma outra opção, que foi o que o Volkov fez, bater por baixo. Por quê? Se a Virna só derruba, mas não consegue evoluir em nenhuma transição, nenhuma posição, não consegue bater, e a Mackenzie que bate, ela pode ganhar o round mesmo estando numa posição de desvantagem, que é estando por baixo. E a Mackenzie fez isso, e isso inibiu a Virna. A Virna, toda vez que conseguia a queda, e por mais que estivesse controlando, ela não conseguia evoluir na posição, não conseguia bater, pelo contrário, a Mackenzie, o momento que mais batia na Virna era quando ela estava por baixo. Então ela acabou machucando muito o rosto da Virna e, de novo, atingindo o principal critério na regra, que é o dano. Então, o principal critério não é a posição. Não é onde você tá. Se você tá de costas na grade ou se você tá empurrando o cara na grade. Se você tá em cima no chão ou se você tá por baixo no chão. Não é esse o primeiro critério, segundo a regra. O primeiro critério é o dano. Então, se a Mackenzie está batendo, aquilo ali acaba fazendo diferença. Então, muita gente agora pode estar se questionando. Não, mas no caso do Volkov com o Malhadinho, você não estava dizendo que você viu a vitória do Malhadinho ao vivo? Sim, eu vi a vitória do Malhadinho ao vivo, mesmo que eu entenda, tá, a pontuação como foi do Volkov, que foi o que eu falei no outro vídeo. Só que tem uma diferença. A contundência da Mackenzie foi muito maior que a do Volkov. A Mackenzie acertou diversas cotoveladas, machucou bastante o rosto da Virna, o olho e tudo ali, ela ficou realmente bem machucada. E não só isso, mesmo quando teve trocação, a Mackenzie acertou vários overhands também e etc, né? Teve também momentos de controle dela, teve um momento de queda, então foi uma luta bem diferente, né? Não dá pra comparar uma coisa com a outra, tá? Eu fiquei assistindo ao vivo mais pro lado do Salden Amato, que deu 4-1, mas 3-2 também, como os outros dois deram, também faz sentido. Pra mim só não faz sentido, sinceramente, a vitória da Virna, tá? E se a gente olha até no MMA Decisions, usando como base, tá? Que tem os sites especializados, todos viram 100%, viram vitória da Mackenzie. A maioria, o que eu vi, 4-1, e a minoria 3-2, que foi o que os outros juízes viram, tá? Então, assim, sinceramente, eu não acho que existe garfo nenhum, não sei se alguém tá falando isso, tá? Sinceramente, acabou o evento, eu tô gravando aqui, não sei se alguém tá falando que foi garfo, mas pra mim, não tem muita discussão, tá? Que a Mackenzie venceu, seja 3-2 ou 4-1, pra mim não existe discussão, pra mim a Mackenzie realmente acabou vencendo. E, de novo, por quê, né? Porque a gente viu o que eu acabei de citar, que tanto os golpes significativos quanto os golpes totais, a Mackenzie conseguiu ter uma superioridade, tá? Se a gente olha ali no primeiro round, por exemplo, a Virna acabou conectando um pouco mais, tá? Desses golpes totais e também significativos. Não muita coisa a mais, mas conectou um pouco a mais ali. Aí beleza, poderia entrar a subjetividade, teve talvez a contundência, porque a Mackenzie acertou uns overhands, uns golpes mais limpos ali, então não é só número, tá? Não dá pra se basear só no número, o número é um guia, tá? Então teve uns golpes mais limpos da Mackenzie. Então teve um pouquinho mais de quantidade, mas a Mackenzie acertou, principalmente na trocação, os golpes melhores ali. No segundo round a gente já tem a Mackenzie conectando mais no total e mais no significativo. No terceiro a Mackenzie conectou mais no total, mais no significativo. No terceiro a gente tem um empate praticamente ali no significativo e um pouquinho a mais, 5 a mais, na verdade 4.
4 golpes a mais pra Virna, então ficou bem lá e cá, só que a Mackenzie que teve mais controle no caso do quarto round, e no quinto round a Mackenzie conectou mais significativo, mais totais. Então assim, se a gente olhar por cima, tá, pelas estatísticas também, a Mackenzie em 3 rounds acabou também conectando mais. Se a gente vai para o próprio Verdict, tá, que tem também a opinião global dos fãs, todo mundo no mundo, a gente também teve a Mackenzie vencendo ali, tá? Segundo o Verdict, a Mackenzie vence o primeiro round, vence o terceiro e vence o quarto. Então seriam 3-2 para a opinião global dos fãs. Então, tanto os fãs quanto a mídia especializada, enfim, a maioria de todos os cantos aí enxergaram a vitória da Mackenzie e é o que eu concordo. Então, falando no geral, não só da pontuação ou da polêmica, tá? Da luta em si, a Mackenzie, na minha opinião, foi muito inteligente, porque, de novo, dificilmente ela evitaria as quedas e mesmo trocando transição ali no chão, era equilibrado. Tá? Era difícil. E como ela tomaria as quedas, ela ficaria por baixo, então uma posição de desvantagem. Então, na minha opinião, ela recorreu à principal ferramenta que ela teria, que era bater por baixo para gerar desconforto na Virna, e foi o que aconteceu, e impressionar os árbitros, tá? Então a Virna derrubava, ficava tomando os golpes ali, tentava bater de volta, mas muitas vezes ela desistia a ponto até de levantar e deixar a Mackenzie levantar. Então, esse jogo da Virna que ela fez com todo mundo, derruba, controla e tal, é muito eficiente. Porém, a Mackenzie foi muito inteligente em botar esse golpe, assim, ela tomava queda, ela tava por baixo, ela já batia, dava cotovelada, dava soco, você vê que ela ficava a milhão ali atacando a Virna e aquilo deixava a Virna desconfortável, então a Virna não conseguia controlar, estabilizar, não conseguia passar uma posição, ir para um ground and pound, então aquilo inibiu a Virna, até porque não adianta ela ir na pressa quando tá apanhando para tentar montar, fazer qualquer coisa do tipo, porque é a Mackenzie que tá ali, então a Mackenzie pode dar um bote em algum lugar, então meio que a Virna realmente consegue a queda e chegar na posição de vantagem. Porém, a Mackenzie não deixava, era uma barreira ali. Os golpes dela e mesmo o jiu-jitsu dela afiado de poder ficar dando bote, a Virna não conseguia passar dessa barreira. Então chega até o chão, mas não tinha mais muito o que fazer. Então isso que complicou para ela. Então é uma luta legal, tá? Não foi uma luta excelente, mas também não foi uma luta ruim. Mas é isso, a Mackenzie, na minha opinião, venceu principalmente, tá? Por conta do QI de luta. Tá? Ela foi muito inteligente porque ela sabia que dificilmente defenderia todas as quedas em 5 rounds. Então era inevitável que ela ia tomar queda e ia sofrer o controle da Virna. E aí o recurso dela foi bater por baixo. Então, como eu disse, a contundência, né, muita cotovelada no rosto, sangrou, inchou, né, coisa que não aconteceu do Volkov no Malhadinho, por isso que eu tenho minhas divergências ali, tá? Enfim, então é isso, tá? De um lado, eu já enxerguei, como eu falei no outro vídeo, que o Malhadinho, pra mim, teria vencido, apesar de eu entender o que fizeram dando a vitória pro Volkov. No caso da Mackenzie, eu acho que não, tá? Porque eu acho que foi uma luta totalmente diferente, né? E ela conseguiu realmente botar mais volume de golpe, então, não só isso, colocou também uma boa contundência, machucou bastante. Quando teve troca em pé, trocou muito bem, acertou vários overhands, tirando a cabeça e tudo. Aliás, melhorou bastante na trocação. Então é isso, tá? Eu vejo como uma vitória justa para a nova campeã Mackenzie Dern. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda, qual a sua pontuação, enfim, comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!